Bom dia, meus amores, bom dia. Hoje a gente vai iniciar mais um assunto novo, certo? Nós vamos hoje aprender na aula de história sobre as diversas culturas, as diversas formas de famílias, formações familiares, certo? Eu sei que a gente já vem aprendendo sobre isso, sobre como é uma família, sobre as formas de conviver, o brincar, mas hoje a gente vai entender que cada família tem sua cultura. Mas, tia, o que é cultura? Cultura são os costumes, a forma de viver de cada pessoa, de cada povo, certo? Cada povo, cada família, cada local, as pessoas têm hábitos diferentes. E as famílias, elas são constituídas de forma diferente, certo? Elas são formadas de um jeito diferente. Cada uma tem um costume, certo? A gente pode entender isso melhor pensando agora nas famílias indígenas, certo? Nos índios, certo? Como é que são as famílias indígenas? Então, eles têm uma cultura diferente da nossa, né? A começar pela vestimenta. Alguns índios hoje, na verdade hoje, os índios eles usam roupas, eles usam uma veste semelhante à nossa, mas eles não podem fugir daquilo que é a cultura deles, né? Na origem mesmo, os índios eles não usam roupas feitas de tecido como a gente usa. Os índios eles usam roupas artesanais que são feitas de palhas, de folhas de coco, né? Folhas resistentes que não vão se perder rapidamente, certo? Então eles usam isso. E também usam muito adereços, né? Usam muitos brincos, muitos colares, usam penas de animais para poder enfeitar o seu corpo. Fora também as tatuagens que eles usam. E na formação familiar, a gente vai perceber que, diferente da nossa família, os índios, eles também têm uma formação totalmente diferente da nossa, certo? Claro, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem os avós que vivem ali perto, tem as outras famílias que vivem ali perto e que todos vivem juntos como uma família só, né? Mas dentro da família indígena, cada um tem sua função. O pai tem a função de caçar, tem a função de ir atrás do alimento. Mas a mãe é quem tem a função de plantar, de colher os alimentos, de buscar tudo isso, né? O pai tem a função da pesca, da caça, né? Das lutas. Esses são os trabalhos realizados da construção das casas. E já as mulheres não. As crianças seguem esse mesmo rumo. As crianças também, cada uma tem sua função dentro da família, né? Cada um. O menino exerce, vai atrás do pai para poder aprender as responsabilidades do homem dentro da aldeia. E a mulher, a menina, vai atrás da mãe para aprender as responsabilidades da mulher dentro da aldeia. Já na nossa família, não. Na nossa família, a gente vê pai e mãe. Hoje, pai e mãe trabalham, né? Pai e mãe ajudam nos afazeres de casa. E vocês, crianças, também colaboram para isso, certo? Mas a obrigação de vocês não é trabalhar. A obrigação de vocês é estudar, é dar os deveres em dia, certo? É ajudar o papai e a mamãe em casa, né? Então, é diferente a formação da família, a cultura familiar é diferente, certo? E eu vou colocar aqui, eu vou passar aqui no nosso videozinho hoje algumas famílias, alguns exemplos de família, né? Famílias de outras localidades. E vocês vão observar a partir da vestimenta, a partir dos que estão juntos ali, como é diferente a cultura, certo? Como a gente vive num local mais quente, a gente se veste de uma forma diferente, né? A gente tanto faz num período mais quente, está usando shorts, bermudas, camisetas, blusinhas, certo? Quanto num tempo de frio a gente colocar mais uma roupa mais
quentinha, né? Blusas de manga, calça comprida. Mas a gente vai observar que há também famílias que moram em lugares muito frios e que elas se vestem com peles de animais, né? Elas moram em uma casa diferente da nossa. Então, tudo isso é uma questão cultural, porque a forma com que eles vivem são diferentes, certo? Mas a família também não muda a formação familiar. Como em todas as famílias nesses lugares também é formado pelo papai, pela mamãe, pelas crianças. Cada um tem seus avós, seus tios, seus primos, certo? Então, o que foi que a gente aprendeu no conteúdo anterior de história? Que na família, a nossa família, né? Que a gente, quando fala de família, a gente está falando da nossa família em casa. Então, na família, nós temos o papai, a mamãe, o irmão ou a irmã, certo? Ou então tem aquelas crianças que não têm irmãos. Essa é a família. Os parentes são os nossos tios, os nossos avós, os nossos primos, certo? Esses daí eles são nossa família, nós consideramos nossa família, mas a gente diz família para o papai, mamãe e os irmãos que moram com a gente. E os parentes que fazem parte também da família são os tios, as tias, os primos, os avós, tá bom? Eu vou colocar aqui no nosso videozinho alguns exemplos de família para vocês entenderem melhor o que é que tia está querendo repassar para vocês sobre a formação familiar, sobre as culturas das diversas famílias, tá bom? Então vejam, essa aí é uma família de indígenas, como é a família deles, é formada. Essa é uma família de islâmicos. Essa é uma família de muçulmanos. Essa daí é uma família de italianos. Até a forma que eles se alimentam é diferente. Essa é uma família de africanos, tá vendo? Essa é uma família de iglus. Olha as roupas deles, de animais. Então, meus amores, vocês observaram que cada família ela tem uma formação diferente, né? Antigamente, as famílias também eram diferentes de como hoje são formadas as famílias, certo? Antigamente, as famílias eram mais numerosas, as mães não trabalhavam fora, o trabalho delas era todo voltado para dentro de casa, né? Geralmente, as que trabalhavam costurando, trabalhavam em casas de famílias e só trabalhavam nisso porque não tinham maridos ou porque a renda era muito pouca, né? Mas antigamente as famílias eram mais numerosas, tinham mais crianças, né? E hoje a gente vê essa diferença. Numa das atividades, vocês vão ver um quadro de Tarsila Guzmão, certo? Então ela pinta uma família. E uma família semelhante à de antigamente. Uma família numerosa, cheia de crianças, cheia de pessoas dentro de casa. E vocês vão observar, além disso, de que elas são numerosas, as características físicas como são semelhantes, certo? Então vocês fiquem bem atentos, observem cada detalhe para vocês poderem realizar com sucesso as atividades de vocês, tá bom? Um cheiro no coração de cada um.